Oi, queridos, queridas, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Ricardo Feltrin. Sempre começo esse vídeo desse jeito, até porque o YouTube orienta, já que cada vez mais vão chegando pessoas novas aqui no canal. Ainda bem, né? Eu sou jornalista independente, não tenho vínculo com nenhum partido, com nenhuma militância. Aliás, pelo contrário, eu procuro combater todas as militâncias. E eu estou fazendo várias matérias sobre alguns assuntos que ficam se repetindo, porque tem um pouco mais fôlego. E esse caso do senhor Eduardo Bueno, que festejou a morte na semana passada do ativista de direita Charlie Kirk nos Estados Unidos. O Charlie foi morto durante uma palestra que ele dava numa faculdade em Utah. Sempre da mesma forma que ele fazia, ele cria uma tenda, ele vai em todas as universidades e escreve, né, tem escrito sobre a tenda assim: prove-me que estou errado. Então, tudo que ele defende, ele é um cara de direita, ele é um ativista cristão, até bastante bem conservador, e ele está ali, ele dá um microfone para os jovens da faculdade os jovens podem desafiar ele sobre qualquer assunto. E às vezes ele pergunta também. Então ele sempre fez isso nos últimos anos, escreveu livros, apoiador do Trump, etc. Estava conversando com as pessoas sem segurança, quase nenhum, né? Ali, porque é um cara que está lá usando a retórica, ele não usa arma, ele não anda com seguranças armados, né? Levou um tiro no pescoço, dado por uma pessoa que já se sabe que tinha vários distúrbios, né? Mas que tinha ódio por ele. Que apolítico, aparentemente, não era nem de Trump, nem democrata, nem republicano, mas tinha um ódio enorme. E o Charlie Kirk morreu ali na frente de todo mundo, né, com o tiro no pescoço, vazando sangue. Falaram que ele morreu durante a cirurgia, mas eu ouvi até um médico falando, acertou uma veia, né, em que ele não durou nem chegar lá, né, até lá. Deixou 2 meninas, deixou uma linda esposa também, estão casados há muito tempo. Ele falou que ia anunciar alguma coisa familiar nessa semana, infelizmente a gente nunca vai ficar sabendo. Enfim, e o senhor Eduardo Bueno, que é o escritor, que já fez vários livros, best-seller, né? Talvez os livros de história popular mais vendidos da história do Brasil, talvez, festejou a morte do Charlie Kirk, dizendo que foi ótimo isso, e ainda festejou que a sorte das filhas dele, né, de não terem que conviver com o pai que ele tinha. Tudo que a pessoa pode falar de besteira no momento, né, ele falou naquele momento, está sendo cancelado em todos os lugares, perdeu eventos, e agora perdeu também o carguinho que ele tinha lá no Senado Federal. Como eu publiquei ontem, o Eduardo Bueno, vulgo Peninha, era membro do Conselho Editorial do Senado Federal, né? O que é um membro do Conselho? Olha, nem me pergunte, mas quem colocou ele lá foi o senhor Randolfo Rodrigues, era cota do Randolfo, parece que são próximos, e não teve jeito, depois de tudo isso acontecer. Bom, ele foi desconvidado, ia ter um evento lá no Rio Grande do Sul, com a participação dele, um debate, alguma coisa, foi cancelado. Ele perdeu também esse cargo e, segundo eu apurei, já está sancionado pelos Estados Unidos, não pisa mais nos Estados Unidos, pelo menos não no curto, médio prazo, né? E também prejudicou a filha, que a filha dele estuda, mora nos Estados Unidos, no Texas, e também deve ser expulsa de lá por causa do pai. Lembre-se, né? Isso não é a lei Magnitsky, tá bom? Acontece que o Charlie Kirk era um tipo de um amuleto para o Donald Trump e especialmente para o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano. Eles tinham uma proximidade muito grande, né? O Kirk tinha 31 anos, ele trabalha aí nesse MAGA, né? Make America Great Again, acho que é mais de 10 anos, né? Ele já é um porta-voz disso. E aí perdeu o emprego aqui, segundo eu
apurei esse carguinho aí no Senado, ele não vai começar a mexer nas coisas, Abelita, puta. É ganhar por volta de R$ 24.000, é um tipo de um jeton só para aparecer lá uma vez cada 2 meses. O conselheiro editorial do Senado é o seguinte: o Senado publica livros, aliás, todas as atas, tudo aquilo. E o conselho é mais uma coisa criada ali para colocar parças, né, no cargo para ver, será que a gente deve publicar isso? Será que a gente deve publicar aquilo? A gente já descobriu aqui que o Eduardo Bueno também tem um contrato de 3,27, na verdade, milhões de reais com a Caixa Econômica para cuidar da biografia e atualizar a biografia da Caixa Econômica Federal. Atualizar uma biografia. E aí, obviamente, a repercussão tem sido a pior possível. Muita gente fazendo comentário, né? Ele está sendo cancelado de todos. Ele não pediu desculpa, coisa nenhuma. Ele falou que domingo ele vai fazer uma live, que ele vai falar, que ele falou: eu não deveria ter falado isso, mas eu falei, eu não deveria pensar isso, mas eu penso, enfim. Aí me mandaram, deixa eu mostrar para vocês uma participação dele. Boto o olho, torço quando eles morrem, vibro quando eles morrem. Quando morreu o Reagan eu festejei, quando morreu o Messi eu festejei, quando morreu a Margaret Thatcher eu festejei, mesmo assume de... Coração bom você tem. Coração bom. Na facada, tava traduzindo? Inclusive você que tá ouvindo, faltou a viradinha. Pela primeira vez, esses caras assim têm orgulho de serem a coisa horrorosa que eles são, né? Eles são retrógrados, reacionários, evangélicos, machistas e tal, e se orgulham disso. Esse cara tem uma crônica já de diversas celebrações de morte, né? Ele celebrou a morte do Olavo de Carvalho. Oi. Ele diz que essas pessoas estão saindo das covas. E aí ele fala, tem uma fala dele que veio à tona hoje, que ele fala explicitamente: essas pessoas estão demonstrando o que elas são. Aí ele fala, estão demonstrando ser conservadoras, estão demonstrando ser evangélicas. Ou seja, o cara tem preconceito com o evangélico, quer que evangélico e conservador morra. Agora, seria de se lamentar se fosse um Harris jornalista, petista, que ele já foi filiado ao PT, que estivesse falando essas barbaridades. Esse cara, o Eduardo Bueno, o Peninha, é um dos ícones midiáticos. Ele tá em tudo quanto é podcast, em tudo quanto é entrevista, tá na Rede Globo. Ou seja, é um sujeito que tá nas hostes e é considerado hoje, o Vendramini, um dos mais renomados historiadores do país, que ele usa uma linguagem palatável para contar a história. Agora, imagine se um sujeito que comemora a morte de um pai, que joga desgraça na vida das crianças que concebeu, falando assim, que sorte para essas meninas que elas vão ficar órfãs. O Kirk tinha uma menina de 3 ou 5 anos, se eu não me engano, assim, e esse homem é quem estuda, quem ensina, quem lança livros didáticos de história para o país. Se um sujeito pega a história contemporânea e comemora prisões arbitrárias, mortes sumárias, assassinatos sumários, qual é o ponto de vista de um historiador? É claro que é um ponto de vista de um sujeito comunista, pseudo-progressista, ideólogo woke, você pode chamar como quiser, eu chamo esquerdista de uma forma geral, que um sujeito que é extremamente parcial, ele vai ensinar a história da maneira completamente distorcida e deturpada para nossos filhos, Vendramini. Pura verdade isso, né? Aliás, eu mesmo fui parte dessa engrenagem, né? Quando eu dei aula no Estado, eu não estava formado ainda, desde o segundo ano da faculdade eu já dava aula em caráter excepcional, porque faltava muito professor, e eu estudava numa escola totalmente marxista, né? Fundação Santo André, no curso marxista, Ciências Sociais, mas eu acordei rápido, eu percebi muito rápido que aquilo tudo que eu estava ali, todo aquele discursinho era uma papagaiada sem fim, estava cheio de hipócrita ali, né? As pessoas que andavam com a camiseta do Enfio, bradando contra a corrupção, seriam os corruptos mais tarde. Então tá aí, senhor Peninha, né? Tinha cargo pago pelo Senado, agora perdeu o cargo, tá bom? Meu nome é Ricardo Feltrin, de segunda a sexta aqui às 11 da manhã, o Jornal dos Coices.